As pazes, irmãos. Aleluia. Vim com uma moletom. Estou passando calor. Para tirar esse moletom é terrível, eu vou ficar com ele. Meus queridos, alguém pode pegar água para mim? Pega ela para mim, Ferrari. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. E essa noite, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 e 12. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 e 12, que diz assim: é Juízes 6 e 11. 6 e 11. Isso, obrigado. Vamos ver então. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho de Ofra, que pertencia aos Abiezrita. Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Próximo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Na tradução ACF e na maioria das traduções está homem valoroso. E é sobre, se conseguir mudar a tradução, para botar a tradução ACF. Se não conseguir, tudo bem, não precisa mais projetar ali quando eu for falando. Meus irmãos, tomem seus assentos. O título da mensagem que eu quero trazer hoje aos nossos corações é Homem de Valor, o homem valoroso que o próprio Deus, pois na Bíblia, quando se trata da frase o anjo do Senhor está maiúsculo, está tratando sobre o próprio Deus, o anjo do Senhor, é uma teofania. E falando em estudar a Bíblia, eu louvo a Deus por cada um de vocês que aqui está, pelos irmãos que deixaram de lá ouvir o Hernandes Dias Lopes para estar aqui. Quem esqueceu e não foi lá e está aqui, não dá mais tempo, pode ficar tranquilo. Mas depois nós vamos ouvir ao vivo ali o culto da Abba Pai, que o pastor Hernandes Dias Lopes, um gigante da palavra, está ministrando essa noite ali. Então, tratando-se de que o próprio Senhor chamou Gideão como um homem valoroso, um homem de valor, nós vamos sair daqui esta noite entendendo sobre o que é ser um homem de valor. O que é ser um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, essa frase é atribuída a Davi, mas o próprio Deus também chama Gideão de homem de valor. O homem de valor é um homem fora a parte. É um homem igual a poucos homens, pois só essas características que tem este homem de valor é quem define que ele é ou não é de valor. A própria palavra homem está banalizada em nosso meio. Muitos se perguntar se tu é homem, você pode até dizer: sou homem, eu tenho um órgão masculino, então eu sou homem, por eu ter esse órgão. Mas, seu Vendra, ser homem não quer dizer somente ter o órgão masculino, porque isso refere-se a ser macho ou fêmea. Ser homem vai muito mais além de gostar de mulher, de gostar de ter relação sexual, de se sentir másculo. Ser homem perante a Bíblia vai muito mais além do que isso. E essa noite você vai sair daqui entendendo que ser homem, segundo a palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil. E nós vamos entender. O contexto que Gideão se encontra é que o povo de Israel, depois de chegar em Canaã, depois de chegar na terra prometida, eles estão agora, o livro de Juízes da palavra de Deus, ele vai falar sobre um tempo do povo de Israel, que Deus se chegava para o povo, tinha relacionamento com o povo, livrava ele das mãos dos inimigos, mas quando estava tudo bem,
o povo voltava à idolatria, voltava a servir outros deuses, voltava à derrota. E daqui a pouco eles clamavam, Deus respondia e resgatava eles de novo. E os livros de juízes, todos os juízes escolhidos por Deus, foi homens usados para resgatar o povo da idolatria, resgatar o povo do sofrimento, da perseguição dos seus adversários. Esse tempo de Gideão, na terra deles, eles plantavam, e quando iam colher, os inimigos vinham, os medianitas e os outros inimigos vinham e levavam tudo, os bois, levavam trigo, levavam tudo e deixavam eles na miséria. Só que diante deste cenário, um cenário onde muitos homens diziam e pensavam assim: não adianta mais plantar, porque o inimigo vai levar, para que eu vou plantar? Eu vou viver na miséria. Não adianta mais trabalhar, porque eu trabalho, me esforço, o inimigo vem e leva tudo. Não adianta. Diante desse cenário que muitos homens pensavam assim, um homem de valor, segundo a Bíblia, continua trabalhando mesmo em tempos difíceis. Aqui nós vamos aprender de que um homem de valor, ele precisa trabalhar. Ele precisa ser trabalhador mesmo em tempos difíceis. E ainda mais, além de ser muito trabalhador, Gideão, ele era sábio a ponto de procurar um lugar onde se amassava a uva, onde fazia o vinho, para ali trabalhar o seu trigo, ali armazenar o seu trigo, a ponto de que quando os medianitas vinham atacar o povo, eles não iam lá naquele lugar, porque lá não era lugar de trigo, e sim de uva. Além de trabalhador sábio. E aqui essas duas características nós vamos entender que de trabalhador nós temos que saber que isso é necessário. Um homem que não tem vontade de trabalhar, um homem que não é trabalhador, ele perante Deus falta alguma coisa ainda para ser homem. É triste você conhecer alguém que vive na miséria, é triste você conhecer alguém que vive endividado e você vai conversar com a pessoa, até às vezes com uma vontade de ajudar, mas é vadio, é irresponsável, não tem sabedoria nenhuma. O que sabe é só reclamar e ficar na custa da esposa, ficar na custa dos pais, ficar nas custas de alguém. Então, perante Deus, esse homem que não gosta de trabalhar, ele não é um homem de valor. Se você conhece um homem assim, ele só carrega um título de homem por causa do seu órgão, mas ele não é um homem segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver no capítulo 6 e no versículo 13, quando o anjo do Senhor chega até Gideão, naquele cenário dele trabalhando, o anjo fala: Gideão, tu és trabalhador, tu és um homem escolhido de Deus. E Deus, eu, o Senhor, vou te usar para livrar o povo de Israel das mãos do seu adversário. E olha o que Gideão respondeu no versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Esse tablet, deixa eu fechar aqui de novo e abrir. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que o Senhor fala para Gideão. Gideão, o tempo está difícil. Gideão, tu tem razão, não está fácil. Gideão, está difícil para todo mundo, mas eu sou contigo. Eu vou te enviar, Gideão. Gideão, eu sou na tua vida, e o projeto e o plano que eu tenho para a tua vida vai se concretizar se tu querer. Um homem de valor é um homem que mesmo nos dias difíceis,
Mesmo nos tempos difíceis do casamento, lá no trabalho, mesmo quando o dia mal chega, ele até não pode estar entendendo o que está acontecendo. Ele pode até não estar entendendo e se questionar com Deus, dizendo: Deus, olha só, quando tu era com os meus pais, quando tu era na minha vida, eu não passava por nada disso, olha o que eu estou passando. Ele pode até ter esses pensamentos, mas esses pensamentos não fazem ele parar. Esses pensamentos não fazem ele se vitimizar. Esses pensamentos não faz ele dizer: eu não sirvo mais a Deus, eu não confio mais em Deus, eu vou ser crente para quê? E há uma crise de fé quando pessoas vêm para a igreja e têm a família restituída, quando as pessoas vêm para a igreja e têm o financeiro restituído, quando as pessoas vêm para a igreja e é só vitória. Só que há um tempo que você precisa amadurecer na fé, e esse tempo vai acontecer quando chegar o dia mau, quando chegar o tempo difícil, e ali Deus vai ficar te observando, ver se você vai se vitimizar, ver se você vai se questionar, ver se você vai ficar vivendo de passado, ou você vai ser um homem de valor e vai até entender que está difícil, mas você vai acreditar, você vai ter fé, que se Deus tem uma palavra sobre a tua vida, aquilo que você está passando não vai ser para a vida toda, não vai. E hoje a gente vai conversar com homens, e você vai com uma palavra de esperança, vai com uma palavra de fé, até porque às vezes você já foi tocado por Deus naquela área, e você fala: não, irmão, é só um tempo, fica fiel, fica firme, você vai passar. Não vai não. Minha vida está destruída, meu casamento está destruído, para minha vida não tem mais jeito. Não, nem Deus dá conta de um homem desse. Deus foi atrás de Gideão, porque do limão ele fez uma limonada. Deus foi atrás de Gideão porque, quem sabe, era o único homem de todo o povo de Israel ali, que mesmo vendo que estava difícil, mas estava trabalhando, procurou um lugar para produzir, ele estava dando o jeito dele, e sem Deus, e sem Deus, porque nós vamos ver que daqui a pouco o Espírito Santo vai vir sobre ele, daqui a pouco Deus vai começar a dar direção para ele. Agora era só pela sabedoria dele. Imagina nós, meus irmãos, que temos a palavra de Deus. Imagina nós que temos alguém que já passou pela situação que nós estamos passando, e é bom se aconselhar, é bom buscar ajuda. Imagina nós o quanto é mais fácil de passar pelos tempos difíceis. O que difere um homem de valor de um menino é você não desistir em dias difíceis. Tem um monte de gente, e eu vou te falar, um homem de valor às vezes tem 18 anos, às vezes tem 60, e um menino às vezes tem 18 anos também, e um menino tem 50 anos, já conheci menino de 50 anos, irmãos. Porque não é idade, não é o avançar, não é... Por quê? Porque tem gente que você vai conversar e ele está passando as experiências que Deus propôs para moldar, para amadurecer, para criar raízes. Ele está passando aquela experiência ali há 30 anos e não venceu. Mas que nós viemos sair daqui essa noite entendendo que o homem que chama a atenção de Deus, que um homem de valor é aquele que não desiste em dias difíceis. No versículo 24, depois que Gideão, ele teve certeza que Deus era com ele. No versículo 24, vai dizer assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abiesritas. Gideão se questionou, porque o problema não é questionar, irmão. O problema não é lamentar, o problema é murmurar. Sabia que tem uma diferença entre murmurar e lamentar? Lamentar não é pecado. Para você que é mais emocional, para você que é atormentado por pensamentos de que por que eu vivo isso, você pode se lamentar com Deus. Se não pudesse se lamentar, não tinha um livro na Bíblia escrito Lamentações. O dia que você estiver muito feliz, vai ler o livro de Lamentações, que a sua felicidade vai... Então se lamentar, dizer: Deus, é tão bom quando eu vivia,
na tua presença, e lá era tudo mais fácil, mas agora eu continuo te servindo, eu continuo fiel, e eu estou vivendo esse tempo, me ajuda a se lamentar. Deus não tem problema com isso, irmão. Deus é o nosso Pai. Agora, murmurar é diferente. Murmurar é blasfemar, murmurar é reclamar daquilo de que você não quer que dê jeito, que você escolheu a viver na derrota, viver no problema, e daí você não vai conseguir sair daquilo ali. É por isso que o povo que é expert em murmurar, ficou lá no Egito dando volta, até morrer todo mundo, porque eles só reclamavam. Mas Gideão, quando viu que Deus era com ele, viu que ele foi escolhido de Deus, assim como todos nós que estamos aqui hoje somos, ele edificou um altar. E todas as vezes que a Bíblia fala de edificação de altar, quer dizer, arrumar a vida espiritual. Gideão entendeu que para continuar o plano, Gideão entendeu que para continuar a caminhar sobre aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, ele precisava ajeitar a vida espiritual dele. E aqui eu vou falar, um homem de valor se preocupa com a sua vida espiritual. Se preocupa com a vida espiritual. Por quê? Porque é um conjunto daquilo que nós precisamos ser para ter resultado. Porque muitas vezes você conhece alguém que até é trabalhador, alguém até que é fiel a Deus, e ele tem resultados por ser assim. Mas se não estiver no combo completo, se também não tiver a vida espiritual edificada, falta valor nesse homem. Falta valor nesse homem. Que nós viemos entender nesse tempo o quanto a vida espiritual é importante para nós ser um homem de Deus, Lucas. O quanto orar, o quanto buscar a Deus. E aqui nós temos um problema de geração milenar. Por quê? Porque quando está tudo difícil, nós somos os mais espiritual. Veio a prova, veio a dificuldade, nós oremos fácil, nós jejuemos fácil, nós vamos buscar Deus, nós vamos buscar um profeta, nós queremos uma palavra, queremos oração, nós iremos espiritual. Agora o tempo bom chega, Deus resgata, Deus livra, Deus liberta, Deus faz a vida da gente. Nós somos só homem e o espiritual, a edificação vai ficando para trás. E eu vou te falar uma coisa, e aprenda isso, que quando eu aprendi, a minha vida melhorou demais. Nos tempos bons, nos tempos de bênção, é onde você precisa mais prestar atenção na sua vida espiritual. Por quê? Porque quem não toma essa atitude, ele vai viver um ciclo. E qual é o ciclo? Eu estou mal, eu me preocupo com a minha vida espiritual. Eu estou bem, a vida espiritual fica, os meus negócios eu resolvo, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu faço assim, dá resultado, e o espiritual fica para trás, o ciclo volta de novo. E fica ruim de novo. E fica mal de novo. E daí quando fica mal, está crente ainda, ou se não está, procura voltar, e eu procuro o plano espiritual, eu edifico e vou de novo. Você não precisa viver esse ciclo. O homem de valor não vive esse ciclo. O homem de valor, ele está ruim, Deus resgata, Deus tira, Deus dá uma direção, ele fica bem, ele continua edificando, ele continua o plano espiritual. Por quê? Porque dali aonde ele está, ele não volta mais, ele só vai para frente. Ele só vai subindo, Deus só vai colocando ele em lugares mais altos, Deus só vai entregando projetos maiores para ele, Deus só vai dando sabedoria para ele não para. Se você é este homem de valor, de que não está nesse ciclo, continue se preocupando com o seu mundo espiritual, edificar o seu espiritual com Deus. Agora você que vive nesse ciclo, eu vou, eu fico bem, eu volto, eu vou, eu fico bem, não é porque Deus não gosta de você, e não é porque o diabo, porque tem gente que acha que o diabo é louco por ele, Lucas. Tem gente que acha, eu não sei o que tem, porque parece que o diabo é apaixonado por mim. O diabo, não é o diabo não, é o ciclo. Estou bem, eu me preocupo, tal, é o ciclo. Cuide, se preocupe com o seu altar na sua casa, na sua vida. Se preocupe e você vai sair desse ciclo e você só vai viver dali em diante o que Deus tem para a tua vida. Versículo 26.
E aconteceu que naquela noite, que o Senhor lhe disse, aqui o Senhor está falando com Gideão, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Aqui, irmãos, o homem de valor não tem uma vida muito tranquila. Hashtag paz, não me incomodo com nada, não, irmão. Homem de valor, segundo a palavra, ele se incomoda. Tem uns BO para resolver. Sabe o que acontece aqui, né, Cláudio? Sabe? Gideão recebe uma ordem de Deus para quê? Porque quando Deus quer usar um homem, ele foca na família do homem. O projeto não é só para uma pessoa, o projeto é para uma família. E Deus diz assim, ó, eu vou te usar, mas na tua família tem gente adorando outros deuses, tem gente idólatra, e um deles é o teu pai que tem uma estátua lá, vai lá e quebra, mata o boi, e resolve tudo isso aí para mim, acaba tudo com o ídolo, porque eu quero marcar um novo tempo na vida tua e da tua família. E Gideão foi lá e quebrou tudo, cortou tudo e arrumou para a cabeça. Mas Rafael, o que está querendo dizer? Então, se eu estou crente, meu pai não está crente, tem que chegar lá e quebrar tudo e dizer que calma, borboleta. Calma que não é assim. O que nós entendemos hoje é que aquele que conhece o Senhor que ouve, aquele que entende o que Deus tem para a vida dele, ele é um homem de valor, aonde quer que esteja. Ele é um homem de fé, ele é um homem fiel a Deus, aonde quer que esteja. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu vim para a igreja e eu estava muito aleluiado, estava uma chama missionária acesa, e um dos que eu queria ganhar para Jesus era meu pai. E ele dizia que era ateu e se achava ateu, e minhas irmãs pegavam briga com ele, porque tu não é teu. E quando ele chegava para me confrontar, eu só dizia assim, olha, tudo que eu vi Deus fazer na tua vida, tu viu também, tu lembra. Então, se tu viu Deus curar câncer, se tu viu Deus transformar a vida, não tem como tu dizer, tu não me convence em dizer que é ateu. O que tu pode falar é que tu não acredita mais em Deus. Aí tá, agora que tu é ateu, que tu não dá valor o que Deus fez, isso aí não tem como, não bate as informações. Então ele não incomodava muito, mas as minhas irmãs ele tirava de sério. Ele dizia, não, eu não acredito mais, porque Deus não existe e tal. E daí eu trabalhando com ele de pedreiro, e eu conversei com ele e falei, eu posso trazer um sonzinho e botar um pendrive ali baixinho? Vai escutar uns louvor? Vai escutar uns louvor? Ele, não, pode trazer. Peguei e trouxe, irmão. O que eu trouxe? Só os hinos que ele gostava. É só os hinos da pegada dele, era só os hinos que ele mais amava. Eu deixei baixinho num dia lá, quando veio estava mais alto, quando passou o tempo, ele em cima do telhado, lembra, pai? Em cima do telhado, nós trabalhando, ele cantando aqueles hinos altos, e cantando, já estava evangelizando os vizinhos, tudo. E eu dizia, Jesus, tu és fiel sobre a palavra que tem a minha vida. É sobre isso que eu estou falando, irmão. Se você é fiel a Deus, se você é convicto da palavra que Deus tem sobre a tua vida, você precisa ser esse mesmo homem de valor lá no meio da sua família. Agora aqui você recebe uma palavra, você sai crente, você sai cheio de fé, e você vai lá no meio da sua família, e tem um zombador, tem um alcoólatra, e você chega lá no papinho dele, você chega lá contando piada, você chega lá falando do que ele gosta. É isso que eu estou falando, é quebrar ídolos. É você chegar lá e posicionar, e não estou dizendo para você ser um homem chato, um crente chato que chega lá, que quando a família recebe, a família já diz, chegou o crente chato. Não é um crente chato. Seja melhor do que você era antes para eles. Seja cordial, ajude. Mas quando se trata de princípios, quando se trata de fé, você tem a posição. Você diz que é um servo de Deus. Você diz que crê em Deus. Você mostre que é diferente. Isso que é quebrar ídolos. É você chegar num ambiente e alguém que está na sua família lá, está lá contando piada, falando palavrão, e ele não fala nada, mas você vê que o ambiente muda. Isso não acontece comigo só porque eu sou o pastor, só porque não. Acontecia quando eu era novo convertido. Eu continuei trabalhando no mesmo lugar quando Jesus transformou a minha vida. E eu saía lá, e ele estava lá bebendo cerveja no quiosque, e eu chegava lá. Ele dizia, não, deixa do ladinho aqui.
Esconde aí, porque se alguém passar aqui e ver o Rafa aqui, eles prezavam por eu estar lá conversando com eles e escondia a cerveja. E eu não pedia nada disso. Isso é a presença de Deus na vida de um homem que tem valor. Queira viver isso para a tua vida. Queira experimentar do que Deus tem para a tua vida. E então, depois que Gideão fez o que o Senhor pediu, no versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, a qual tocou a trombeta, e os abiesritas se juntaram após ele. Irmãos, você imagina, Gideão, trabalhador, homem, assumiu a bronca, disse: eu vou fazer aquilo que Deus quer. Tu imagina esse homem agora cheio do Espírito Santo, Lucas? Tu imagina um homem com as qualidades que nós já vimos, ele até aqui. Agora tu imagina quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu Gideão. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui que muito não entendem. Pode chegar aqui o pior homem na nossa ótica hoje. Qual é que é um homem? O pior, vamos decifrar aqui, vamos pensar junto. O pior homem hoje, o cara é bandido, o cara mata, o cara é um prostituto, o cara toca o terror na família, o cara é o problema da cidade. O cara é o problema da cidade. Esse é um cenário que para muitos não tem transformação. Eu vejo essa pessoa como uma pessoa preparada para Deus. Por quê? Porque ele é bandido, ele matou, mas ele é um cara que ele falou, ele faz. Ele é um cara responsável. Ele é um cara que não tem sossego para ele. Se precisar meter a mão para trabalhar, ele trabalha. Ele é um cara que tem respeito. Aonde ele chega, ele muda o ambiente. Esse cara, quando conhecer Jesus, nascer de novo e o Espírito Santo vir sobre ele, ninguém segura, Lucas. Ninguém segura. Porque ele tinha qualidades, ele só usava as qualidades que ele tinha para fazer o mal. Agora eu conheço um homem que aceita Jesus. Jesus transforma a vida dele. Ele entende o plano de salvação. Mas as outras qualidades que era para ter. Trabalhador não gosta de trabalhar. Não gosta de orar. Não gosta de jejuar. Não gosta da palavra. Fala, não cumpre. É mentiroso. E é cheio de problema. E é crente. Pode até que vai morar no céu. Mas aqui não tem valor nenhum. Aqui não desenvolve. Aqui não vai. A família sempre com problema. E sempre no meio da dificuldade. E não vai. E daí às vezes bota a culpa na igreja. Às vezes bota a culpa no pastor. Às vezes bota a culpa em Deus. Às vezes bota a culpa em todo mundo. Mas não vai, irmão. Não vai. Não vai. É por isso que eu gosto de investir em gente responsável. Sempre quando você vê alguém do meu lado que eu estou ensinando, pode ter certeza. Essa pessoa é responsável, essa pessoa mete a mão, essa pessoa tem as qualidades de homem de valor. Só falta o Espírito Santo. Só falta alguma coisinha ali. Vamos aprender, meus irmãos. Deus procura estes homens para mudar histórias nos nossos dias de hoje. Se você tem essas qualidades, te prepare, porque Deus vai fazer grandes obras na tua vida, através de ti, para a tua casa, para a tua família. No capítulo 7, no versículo 2, Deus disse para Gideão, quando Gideão mostra para o povo que Deus está com ele, e o povo aceita o projeto de Deus na vida de Gideão, acreditou. Não, Deus vai nos livrar mesmo, Gideão. Deus vai te usar para nos livrar. Quando o povo aceitou, olha o que o Senhor fala para Gideão. Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou, agora após apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram com Gideão. Quer saber de uma coisa? Homem de valor,
homem que Deus gosta de usar, homem que marca a sua geração, homem que deixa legado. O que esse homem é? Homem corajoso. Tem coragem. Não corre. Foi só falar aqui, Lucas, primeiro estava todo mundo junto lá, não, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, Foi só falar, quem está com medo do inimigo, quem está com medo do adversário, e quem é tímido, pode voltar para casa, estão liberados. Voltou 22 mil homens, e é homem que ia para a guerra, se achava homem, né? Se achava homem. Pastor, o que é tímido? Tímido não é você que é envergonhado, não é você que não gosta de falar em público. Não é desse tímido quando a Bíblia fala tímido. O que a Bíblia fala tímido é uma timidez ao ponto de você não conseguir expressar a sua fé. É você não conseguir expressar aquilo que você realmente acredita. É a pessoa chegar para você e dizer, você é crente? E você já aceitou Jesus, você já sentiu o Espírito Santo, você já sabe que é aquilo que você quer para a sua vida. E a pessoa diz, você é crente, né? Está com cara de crente. E você diz, né, estou indo, vou lá de vez em quando. É tímido. É esse tímido que a Bíblia assim. 22 mil, covarde e tímido. Eu vou te falar, meu irmão. Tem gente que gosta de ter muitos amigos. Tem gente que gosta de ter uma rede de pessoas à sua volta e se confia naquilo. Olhe bem quem está à sua volta, porque se for medroso e tímido, é melhor não ter. É melhor não ter. Só vai te arrumar problema. Só vai te atrasar a vida. Era isso que Deus queria ensinar para Gideão. Gideão, homem de valor, não é medroso e não é tímido. Gideão, homem de valor para mim, homem que eu gosto, que vai para a guerra comigo, Gideão, é homem que tem coragem. E eu vou falar aqui, que coragem não é a isenção total do medo, porque vocês têm que aprender que um homem sem medo nenhum, ele morre fácil. Tem até um meme ali, né, que a gente vê, por isso que o homem morre cedo. Por isso que homem, porque é cada um que arruma umas coisas para fazer assim, que a morte fica só observando e diz, mostradinho. É por isso que tem esse meme. Por quê? Porque o homem é muito doido. Eles gostam de correr risco. Então, o medo equilibrado, o medo que é saudável, ele nos previne da morte. Você chega num lugar onde tem 20 metros de altura, você não vai chegar perto e vai ficar brincando ali. Por quê? Porque você tem um medo sadio de que te dá sabedoria e dizer, eu não vou chegar muito perto. Homem corajoso tem esse medo. O medo que se refere é ao inimigo. É aquele que Deus disse que você vai vencer e você fica dizendo, não, eu não vou vencer, eu sou muito fraco. O inimigo vai me destruir. É esse medo que nós viemos sair daqui hoje, como homens de valor, que tem coragem, que não corre por qualquer coisa. Tem gente que tem medo do diabo, irmão. Não é crente não que tem medo do diabo. Pastor, mas o diabo, não, irmão, se você entendesse o quanto Jesus tem poder. Irmão, Jesus pisou na areia, saiu do barco, pisou na areia. Um homem que era preso, era amarrado, andava peladão, ninguém dava conta, morava no cemitério. Jesus não falou uma palavra, só pisou na areia. Ele veio, se prostrou e diz, o que tu tem comigo? Filho do Deus Altíssimo. É esse Jesus que eu e você servimos. É esse Deus que nós servimos, irmãos. O diabo é um cachorro na coleira para Deus. O diabo vai só até onde Deus permite. E hoje um dos maiores inimigos nossos é Satanás. É as hóstias infernais. Então até quando você vai ficar com medo? Até quando você vai ficar dizendo, eu não tenho coragem de enfrentar o meu adversário? Se Deus é contigo, se tu tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, vai, porque a vitória é tua. Ele já venceu o adversário. No versículo 5 do capítulo 7, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer um que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número de que lamberam.
levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que Deus também queria mostrar para Gideão? É que Gideão, os homens que vão estar contigo, os homens de valor que vão estar contigo nesta batalha, eles não são homens desatentos. Eles não são homens que se preocupam somente com eles, homens egoístas. Homem de valor não é desatento. Por que desatento? Porque deu sede, eles chegaram lá. Você já viu um cachorro bebendo água? Quando o cachorro está bebendo água, ele consegue enxergar alguma coisa? Se você se abaixar e beber água igual o cachorro, você vai conseguir ver a sua volta? Não vai. Os homens que pegavam a mão e traziam a água até a boca, esses homens estavam atentos. Esses homens estavam olhando à sua volta. Se aparecesse o inimigo, eles estavam prontos para a batalha. Eles não estavam pensando somente em si, somente na sua sede, em matar a sede. Eles estavam preocupados também. Desde que eu estava usando a mesma pilha, durou muito. Glória a Deus por isso. Eles estavam preocupados também se viesse o inimigo. Homem de valor é homens atentos ao que está acontecendo à sua volta. Nós temos ouvido histórias de homens que chegam e dizem: descobri, a mulher está me traindo. E você vai ouvir o que aconteceu na vida dele. Havia sinais há anos. Havia sinais há anos. Estava esfregado na cara, mas estava desatento. Estava desatento. Deu problema financeiro. Você vai ouvir. Estava dando sinais há anos. Estava dando sinais há anos. Achou o agiota que ameaçava de morte. Achou o agiota que postava foto. Achou o cara certo, estava dando sinal. Desatento, irmãos. Homem de valor são homens atentos àquilo que está acontecendo à sua volta. Te preocupe, seja atento, esteja ligado com a sua família, na sua casa, lá no seu trabalho. Eu geralmente, irmão, quando acontece alguma coisa, alguma desgraça à minha volta, a Dani chega para mim e vem e diz: olha, está acontecendo isso. Eu digo: pois é, já esperava. Não, mas como? Não, já esperava. Estou atento, estou ligado, eu já esperava. É difícil me surpreender, irmãos. É difícil. Porque nós precisamos ficar atento por aquilo que o adversário tem preparado para nós. Por quê? Porque ele anda ao nosso derredor. Lucas, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós buscamos os anjos de Deus para nos guardar, eles andam ao nosso redor. Se você pudesse ter os seus olhos espirituais abertos agora e você contemplasse o mundo espiritual. Se nós pudéssemos. Muitos iam ficar loucos, muitos iam surtar. Porque é loucura. É loucura. Mas os anjos estão ao nosso redor. E ao nosso derredor está Satanás, está o adversário, bramando e rugindo como um leão. Ele não é o leão é o da tribo de Judá, o nosso Jesus que tem todo o poder. Ele é como o leão, ele parece, ele ruge, e quem não está com o verdadeiro leão, escuta o rugido dele e se treme todo, sente medo. Esteja atento para o diabo não te pegar de surpresa e destruir a tua vida. Esteja atento. No versículo 13, chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e a caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão e israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Irmãos, Deus falou assim: Gideão, tu quer saber que eu estou contigo? Quer saber que esse projeto que eu tenho na tua vida é eu que estou te dando?
vai lá na porta dos teus inimigos. Vai lá e escuta o que os soldados estão falando. Gideão pegou, foi lá e escutou eles falando: olha, estamos tudo morto. Deus deu vitória para Israel nas mãos de Gideão e nós vamos morrer todo mundo. Você sabe o que é ter o prazer de ver que o inimigo tem medo de você? Você sabe o que é ter o prazer de chegar perto de alguém e dizer: olha, isso aí tu não mexe, que ele é cheio de Deus. Não mexe, que isso aí é crente, não mexe. E se mexer, ele não está nem aí, irmão. Por quê? Porque ele sabe que se você está num projeto, se você tem uma vida com Deus, aquele que se levanta contra você, a briga não é pessoal, a briga é com Deus. Briga é com Deus, irmão. A briga é com Deus. No meu ministério, irmão, olha o que já tentaram me destruir. Eu tive um ministério que cresceu muito rápido. E olha que tentaram me destruir, porque eles diziam: não pode esse menino. Sem cabelo, mas um menino. 25 anos. Não pode esse menino já ser auxiliar, já ser presbítero, já ser segundo dirigente de igreja, já está onde está. Não pode, as contas não batem. Mas todas as vezes que eu via pessoas, e crente, pessoas ao meu redor, travando batalha contra mim, eu dizia: o plano é teu, Deus. É para ti que eu estou aqui. É por ti que eu estou aqui. Então o problema não é comigo, é contigo. O problema é contigo. E tem mais uma: quando tu entende isso, tu fica até com pena de quem se levanta. Tu fica até com dó. Diz assim: coitado, ele arrumou um problemão. Por quê? Porque tu é macho? Porque não, mano, não sou nada. Eu só oro e digo: Jesus, pega leve com ele. Jesus, pega leve com ela, porque, irmãos, quando você vive o projeto de Deus, quando você é um homem de valor na presença de Deus, o diabo treme quando ouve o teu nome. O diabo treme quando tu chega. Tem o pastor Cláudio Duarte fala: quando você acorda de manhã e bota o pé no chão, ele diz assim: desgraçado, acordou de novo. Acordou de novo, porque você é um problema para ele. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes, Gideão, eu faço prova com Deus. Agora Gideão, ele é o medalhista nessa área. Se ainda teme a descer, desce tu e o teu moço ao arraial. Irmãos, isso aqui é o Senhor falando para Gideão: Gideão, primeiro ele foi sozinho. Agora, Gideão, desce tu e o teu moço. Desce tu e um companheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Homem de valor não anda sozinho. Homem de valor não anda sozinho. Você tem um amigo, pelo menos um. Jesus teve 12 discípulos e 3 amigos. Um colocava o peito no coração dele. Eu tenho por mim que se Jesus escolheu 3 para andar colado, se eu tenho 2, 3, está ótimo. Mais que isso, é difícil de achar. Você tem amigos que Deus possa te dizer: vai lá e leva o teu amigo? Se você não tem, se preocupe. Porque mais uma vez eu falo aqui: um homem que anda sozinho é presa fácil para o diabo. Se preocupe, não ande sozinho. Versículo 16: então dividiu os 300 homens em companhias, e dele cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros, e disse-lhe: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós? Ei, homem de valor é exemplo. Homem de valor é exemplo. Você pode chegar lá na sua família, lá no seu trabalho, lá onde você é referência, lá onde você... E você dizer: faz igual eu faço. Olha para mim. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Você que é crente, lá onde você está, no seu trabalho, na sua família, lá onde você está, o Jesus que as pessoas conhecem é você. O Jesus que as pessoas conhecem é você. O evangelho que as pessoas conhecem é você. É por isso que a palavra crente está complicado. Quantos de vocês já ouviram falar de que estou negociando com o fulano lá? Cuidado que ele é crente. Infelizmente, irmãos. Cuidado que ele é pastor. Cuidado, abre o olho. É pastor, cuidado.
vai te levar para a conversa. Infelizmente, irmãos. Mas um homem de Deus é exemplo. Que nós possamos ser igual Gideão de dizer: olha para mim e faz o que eu faço. Olha para mim e faz o que eu faço. Versículo 22. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel, acima de Tabet. Irmãos, sabe o que aconteceu? Deus fez essa peneira toda para deixar 300 homens com Gideão. Mas quem deu a vitória foi Deus. Sabe o que os homens fizeram? Tocaram trombeta e quebraram o cântaro. Quando os homens fizeram isso, tocaram a trombeta e quebraram o cântaro, o que aconteceu? Os soldados ficaram atordoados, atormentados e começaram a enfiar a espada um no outro e se autodestruíram e fugiram. É isso que acontece num homem de valor. É isso que acontece com um homem que Deus escolhe para trabalhar na vida dele, para trabalhar na casa dele. E sabe por que isso acontece? É para o homem não se vangloriar e dizer: foi eu que venci, foi eu que resolvi. Sempre, irmãos, quando você encontrar uma pessoa que fala eu resolvo, eu faço, cuidado. Porque um homem de Deus, um homem de valor, entende que tudo aquilo que acontece na vida dele é porque Deus está com ele, é porque Deus dá a vitória para ele, é porque se fosse com as forças dele não acontecia nada daquilo que está acontecendo. É Deus que dá sabedoria, é Deus que dá direção, é Deus que coloca pessoas em nossa volta para nos dar o suporte. É tudo Deus, irmão. É por isso que quando você encontra alguém que tem muito testemunho, que Deus fez muito na vida dele, é até abusado. Por quê? Porque você chega com uma relevância para a pessoa e dizer: ô meu irmão, olha o que Deus tem feito na tua vida, olha onde Deus tem te levantado. E ele diz: pois é, só Deus, não é Deus na minha vida. E daí a gente ouve, a gente fica dizendo: mas eu vejo tu fazendo, eu vejo tu resolvendo, eu vejo tu trabalhando, eu vejo tu botando a mão, que negócio é só Deus, é só Deus. Irmão, é só Deus na nossa vida. É Ele quem faz as maiores batalhas, as batalhas que nós não vemos. Irmão, se você visse, se você pudesse ver aqueles que querem destruir, que querem te difamar, que querem acabar com a tua vida, se você pudesse ouvir o nome deles, vocês iam ficar apavorados. Porque são batalhas que às vezes nós não vimos, são batalhas que nós nem podemos com elas, mas essas batalhas Deus vence por nós. Vamos colocar sobre os pés. Hoje nós vamos encerrar com forma diferente. Não precisa, Regi, obrigado. Eu só quero fazer uma oração com vocês. O horário já se adiantou. Eu só quero orar para que você não saia daqui dessa noite com essa palavra, você não leve para o pessoal e dizer: isso aí não combina muito, isso aí é muito difícil. Você saia daqui entendendo que é possível no dia de hoje ser um homem de valor. É possível no dia de hoje ser um homem que Deus escolhe para mudar a história de casa, de família, financeira. É possível ainda hoje. Basta nós se colocar, basta nós decidir avançar, basta nós não desistir por qualquer coisa, basta nós viver o Evangelho de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu oro pela vida dos teus filhos que aqui estão, Pai. E eu te peço que cada homem que aqui está esta noite venha escolher ser um homem de valor, venha buscar essas características, Pai, que nós venhamos melhorar a cada dia, que nós venhamos chamar a Tua atenção, que o Teu Espírito Santo venha nos revestir, e nós possamos a cada dia ser moldado por Ele, e chamar a Tua atenção, Senhor. Nós precisamos ter valor.
Nós não queremos ser um homem como esses outros, Pai, que não tem essas características. Nós queremos ser um homem de valor na Tua presença, porque aprendemos essa noite pela Tua palavra que onde há um homem de valor, há um projeto sobrenatural, há o Senhor levantando, há o Senhor resgatando uma cidade, uma família, uma nação, onde há um homem de valor. E quem crê nessa palavra, aplauda, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Amém? Essa palavra é igual quando a gente se machucava e chegava em casa, a mãe estava com metiolate esperando, né? Era fácil, doía, mas cura, irmão, mas resolve, mas dá resultado, e que nós viemos colher fruto daquilo que nós aprendemos aqui esta noite. Eu peço que todos, quando nós finalizar, não vá para casa, a não ser que você tenha um compromisso muito importante. Vamos ficar ali comendo pãozinho com salame, vamos ficar ali nos confraternizando. Os irmãos que estão nos acompanhando pela live, por aqueles que vão ver esse vídeo, que este culto de edificação, que essa palavra venha ficar no seu coração. Você que não é inscrito nesse canal, seja um missionário online aí, curte, comenta, compartilha, se inscreva, para que nós venhamos ter esse canal como um instrumento nas mãos de Deus. Louva a Deus pela vida do Regi, do Vinha, todos, Ministério de Louvor, dos staff, todos aqueles que trabalharam. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer essa oração, agora agradecendo a Deus por este momento. Vamos orar pelo alimento e vamos ali nos confraternizar. Jesus, te agradecemos por este momento, Pai. Te agradecemos por mais uma vez, Tu estás aqui junto conosco, ó Pai, e nós entregamos tudo em Tuas mãos. A nossa vida, a nossa semana, a nossa casa, está tudo em Tuas mãos. Santifica aquele alimento, Senhor. Te louvo pela vida do Rafa, de todos aqueles que estão lá, servindo, trabalhando para o bom mandamento da Tua obra. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente esse irmão que está perto de você, esse homem de valor. Vamos na paz. Até a próxima reunião.